Hoje eu estou aqui com uma convidada de alto garbo e elegância. Estou com uma atriz, modelo, acho que você ainda atua como modelo, com uma pessoa fantástica. A gente conversou um pouquinho nos bastidores aqui. É uma pessoa iluminada que já chegou e já deixou tudo mais legal. Estou aqui com a Bianca Fernandes. Muito prazer, muito obrigado por ter vindo para cá e vamos bater um papo. Vamos, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por esse convite. Assim, para mim é uma bênção poder falar sobre a minha trajetória, sobre como eu comecei, aonde eu cheguei, onde eu ainda quero chegar. Tem muita coisa ainda para rolar. E é isso, né? Falar sobre como realizar sonhos, Show. como acreditar no seu potencial. Vamos aí, muita Nossa, coisa. isso é fantástico. Já quero começar perguntando do começo. Você começou como modelo muito cedo. Muito cedo. Como que foi esse processo? Porque a gente vê uma trajetória de muitas modelos que começam cedo, chegam numa certa parte da carreira, acabam indo para outras vertentes, acabam deixando a parte da moda de lado, né? E não seguem. Muitas pessoas acabam indo por esse lado. Como que foi para você? Conta para mim. Bom, pra mim, eu comecei com 15 anos, né? Eu entrei no curso de modelos e eu morava lá em Santos. Não é que eu era da cidade grande e tal. Então, pra mim, era algo também, realmente, assim, não era tão fácil. Pra mim, era como se fosse um sonho muito distante, né? Como ser astronauta. Eu costumo dizer assim, tipo, eu já queria ser atriz, desde sempre. Porém, era algo muito distante. E aí eu peguei e pensei, encontrei essa maneira assim, vou fazer um curso de modelos, comecei a fazer uns desfiles, umas fotos comerciais lá em Santos, bem regional mesmo. E aí eu comecei a ver que eu gostava daquilo e que até estava dando certo, apesar de eu nunca ter pensado que eu poderia ter um biotipo de modelo, porque eu realmente nunca fui tão alta quanto eu achava que modelo tinha que ser alta. E aí eu vi que eu podia ser um tipo de modelo que é mais comercial. E aí eu comecei a fazer esses trabalhinhos lá em Santos e aí me deu esse clique. Tipo assim, olha, isso pode ser uma porta de entrada para onde eu quero chegar. Então, eu sempre trabalhei com um modelo pensando em fazer essa transição de carreira em algum momento para atriz. E aí foi, assim, foram surgindo as oportunidades. Eu com 15 anos comecei lá em Santos, aí comecei a vir para São Paulo, ainda estudava, então eu ia e voltava. E aí com 17 anos eu tive a oportunidade de morar fora do país, da Itália, me mudei para Itália. Show. E aí também foi outro mundo que se abriu, assim, na minha frente de... Caramba, eu posso ser modelo internacional. Que loucura, eu nunca tinha imaginado na minha vida. Mas também era um outro sonho que eu tinha. De conhecer outros países, de viajar. E aí também vi essa oportunidade de poder viajar o máximo que eu pudesse como modelo para realizar esse sonho de conhecer outros países. Por quê? Eu não tinha uma estrutura assim, a minha família, nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha nem tirado passaporte. E aí eu peguei e fui. E aí eu vi na carreira de modelo uma oportunidade também de viajar o mundo. Então, eu fui me profissionalizando o máximo que eu pude. Eu fui buscando outros lugares que eu pudesse trabalhar como modelo. Outros lugares onde fosse o perfil mais comercial, que é o meu perfil. Não é aquela modelo alta e muito magra, é um perfil mais normal, sabe? Uma pessoa, ok, que tem uma imagem que vende. Era esse o perfil comercial na época que eu trabalhava como modelo. Que eu comecei, né? E aí eu acabei indo para vários países, assim, Nossa, que foi fantástico. muito legal. Depois da Itália, eu voltei pro Brasil, mas depois eu voltei de novo pra Itália. Aí comecei Turquia, Grécia, Alemanha, China, Marrocos, Índia, uns países assim Caramba. muito diferentes. México, o meu último país que eu morei foi o México. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Foi transformadora para mim e cada vez eu tinha mais certeza que eu ia trabalhar como atriz. Por quê? Cada país que eu ia, eu tentava aprender um pouco do idioma, porque eu gosto de me comunicar. Eu não gostava de chegar num lugar e não conseguir falar com as pessoas, né? Então, isso também já me deixava um passo à frente de muitas modelos. E aí, nos testes, eu começava a conversar. E aí, eles viam que eu tinha uma desenvoltura para falar na frente das câmeras. Então, eu acabava pegando trabalhos como atriz. Sem legal. mesmo ter essa intenção, sabe? Então, na Turquia eu fiz algumas participações em séries. Na Índia eu fiz participação em Bollywood. Nossa, que legal, meu. Inimaginável, assim. Realmente não esperava. E quando eu cheguei lá e vi que isso era possível, e aí começou aquela coisa dentro de mim, falando, cara, se eu consigo aqui, eu acho que eu consigo no meu país, sabe? Então, comecei já um processo ao contrário, de tipo, como é que eu vou fazer agora pra voltar pro Brasil?
E aí, cada vez que eu pegava mais trabalhos em outros idiomas, eu via o quanto mais eu queria atuar no Brasil em português, né? No meu país. Porque eu não queria criar carreira de atriz em outro país. E aí foi isso, até que eu tomei uma decisão e depois de... Deixa eu ver, depois de 10 anos só como modelo, um modelo internacional, aí eu voltei para o Brasil e comecei a focar na carreira de atriz. E desde novinha você já tinha esse foco de ser atriz. Então você já tinha uma inspiração, você já tinha visto algo e falou, nossa, é isso que eu quero pra mim. E como que foi você falar, cara, eu tô aqui, tô sendo modelo, tô com sucesso, tô viajando o país, tô fazendo um monte de coisa, tô participando. Tem muita gente que começa a experimentar parte do seu sonho e para por ali. É. E você seguiu. Como é que foi essa inspiração? Porque você já estava consolidada nessa área. Você é basicamente, não sei se seria uma extensão do que você já fazia, ou talvez até mudar de área. Porque quando você tem sucesso numa área, você arriscar outra, às vezes é um pouco de segurança. Como é que foi isso pra você? Então, quando eu era criança, eu comecei fazendo teatro na escola, na igreja, fazia peças assim, e eu via que na escola eu fazia todos os trabalhos da escola, eu transformava em teatro. Então eu via que eu gostava muito daquilo. E aí, desde criança eu falava, quero ser atriz, mas era algo tipo assim, quero ser astronauta, quero ser... Eu falava que eu queria ser garçonete também, assim, sabe? Isso é aquela coisa de criança, quero ser bombeiro, quero ser... Só que aí foi saindo todas as outras e foi ficando, quero ser atriz. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Só que quando eu falava isso pros meus pais, na época, eles falavam, não, você tem que fazer alguma coisa, né? Na época era algo assim, uma profissão de verdade. Porque nossos pais têm vem de outra realidade, né? Tinha que ter aquela segurança e tal. Então, era algo que era muito distante. Mas pra mim, não. Pra mim, lá dentro, eu sabia que eu ia chegar e ia conseguir fazer acontecer, só não sabia quando nem como. Aí, trabalhando como modelo, me diverti muito trabalhando como modelo internacional, assim, foi incrível. Foi muito legal viajar por todos esses países, conhecer tantos lugares maravilhosos a trabalho, sabe? Ter tantas oportunidades, assim, que hoje eu olho e falo, caramba, que legal, porque se não fosse com essa carreira de modelo, eu não teria vivido 1% disso, sabe? Então, mas eu sempre soube, no fundo, que em algum momento eu ia ter que tomar essa decisão. E era muito claro pra mim, cada vez mais claro. Então, assim, eu não pensava em ir pra outra profissão. Claro que no meio do caminho, às vezes precisava de dinheiro. Aí já trabalhei 3 meses numa loja de shopping. Aí eu fazia algumas coisas assim, sabe? Porque, ai, poxa, tô precisando, será que eu vou? Será que eu desisto? Aí 3 meses e eu via que não era aquilo, voltava. Aí eu ia, sei lá, trabalhei 3 meses no mercado imobiliário. Aí eu olhava, também sou uma pessoa que faz tudo. Aí eu olhava, não era aquilo que eu queria. E aí eu falei, não posso desistir do meu sonho, sabe? Então, realmente, pra mim foi muito difícil tomar essa decisão. Porque, como eu falei, quando eu fui pra Índia, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a trabalhar com uma atriz lá. E eu vi que lá eu tinha uma oportunidade gigantesca de crescer, sabe? Eles gostavam do meu perfil. Eu sabia que eu poderia ter muitas oportunidades lá como atriz. E eu conheci brasileiras que viviam lá e que eram extremamente famosas na Índia e ganharam muito dinheiro. E eu olhei pra isso e pensei, cara, é pra isso que eu tô caminhando, mas é isso que eu quero? Eu me vejo morando na Índia, trabalhando como atriz aqui, e aí foi muito difícil de tomar essa decisão de voltar pro Brasil e começar algo do zero aqui. E eu lembro que eu voltei da Índia, foi um choque cultural muito grande, mas ficou muito claro que a minha carreira tinha que ser no Brasil. E aí eu voltei, me inscrevi num curso de atuação, comecei a fazer vários cursos. Cada país que eu ia e voltava, eu não voltava e ficava só, tipo, esperando para ir pro próximo país aqui. Não, eu já fazia um curso, fazia vários cursos. Porque eu falava, eu tenho que ter toda essa bagagem no Brasil, porque na hora certa, isso vai contar. E aí, quando eu tava no México, em 2011... Eu lembro que eu fiquei sabendo que tava tendo oficina da Globo. Na época tinha oficina de atores da Globo, oficina de atores da Record. E aí eu acabei, não lembro como, assim, eu fiquei sabendo que tinha essa oficina da Globo. E aí comecei a entrar em contato por e-mail. Nessa época eu já tinha bastante internet e tal, né? Porque eu já viajei em épocas que não tinha. Era uma loucura. Mas aí eu comecei a correr atrás, entrar em contato. E eu descobri que a oficina da Globo já tinha acabado, não tinha mais. E aí eu descobri o contato de uma pessoa da oficina da Record. E aí eu mandei um e-mail. E aí eu vi que poderia ser algo possível.
E aí foi quando eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Que é largar tudo lá e vir pro Rio de Janeiro, que é um lugar onde eu não morava, tinha que começar algo do zero, tinha que, sei lá, não podia ser São Paulo, não podia ser Santos, é onde Lá eu é estava o polo, acostumada. né? Hoje em dia tá tudo um pouco mais espalhado, assim. Depois da pandemia, tem gente que mora no interior, tem gente... E que dá pra fazer algo assim, porque com a internet... E depois da pandemia, a gente pode fazer tudo online, teste. Sim. Não precisa mais estar presencial, você pode mandar um vídeo. Então, assim, muita coisa mudou, graças a Deus. Então, não precisa mais estar lá no Rio de Janeiro. Mas é importante tá, sabe? Sim. Mas se não tiver, também não é algo que vai fazer você não fazer o trabalho, de repente. Mas naquela época, precisava. Então, eu tomei essa decisão e foi algo muito difícil. Mas, sabe, eu acreditava com todas as minhas forças. Isso foi um diferencial, tipo, acreditar com todas as minhas forças. Sem saber que era impossível, sabe? Fui lá e fiz. Sabe, existe uma coisa muito louca, que é assim, na psicologia, eu tô fazendo psicologia, então eu tô aprendendo muita coisa, né? E o que acontece? A gente vê milhares de imagens durante o dia. Então, o nosso cérebro ele não consegue processar tudo isso. Então, ele cria um filtro no seu campo de visão, aonde você enxerga o que você mais pensa. Uhum. Você já teve a impressão, por exemplo, quando você comprou um carro, que você Sim. só via aquele carro? Uhum. Quando eu tava grávida, eu só via mulher grávida. Só via mulher grávida. Quando eu tava pesquisando o carro, eu queria comprar. Só carro. Só via aquele carro. É justamente porque o seu cérebro tá focado naquilo. Então, quando você falou, você acredita que dá certo. E não é só porque você emana energias boas, ou porque Deus abençoa, ou coisa do gênero. É porque o seu radar abre. É verdade. O seu radar abre para aquelas coisas e você começa a enxergar. E aí entra a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Tem muitas pessoas, fãs que você tem, mulheres, homens, enfim, que se inspiram na sua carreira. Se inspiram na sua trajetória. Porque, poxa, você começou do zero, começou fazendo um curso e foi. Chegou no auge da sua primeira carreira. Aí você falou, pô, agora que eu cheguei no topo, eu vou subir uma montanha mais alta, vou chegar numa outra carreira. E você precisou tomar decisões difíceis nessa trajetória. Como é que o que você falaria para quem tá nessa trajetória? Porque você passou por ela. Que conselho você daria e o que você pode contar para essa pessoa de falar, cara, eu quase tomei essa decisão, mas era melhor aquela. Como é que você fez esse processo? É um processo extremamente desafiador, né? Porque a carreira artística é algo que, infelizmente, não é tão valorizado. Hoje em dia tá mais, porque tem a internet. Hoje em dia a gente consegue usar a internet como uma vitrine. Mas quando eu comecei era algo extremamente difícil, desafiador mesmo. Assim, a gente tinha que andar com um DVD debaixo do braço, bater na porta de produtor de elenco, de emissora, e tentar apresentar nosso trabalho. E ele tinha uma pilha de trocentos mil DVDs e torcer para que ele assistisse o nosso. Então era algo assim muito desafiador. Mas o que acho que, assim, que é o diferencial de quem consegue ir além é realmente não duvidar. É você pegar esse sonho. O que eu adoro essa frase, assim, tipo, acredite na força dos seus sonhos. Porque se Deus colocou esse sonho no seu coração é porque você é capaz de realizar. Então eu acho que a gente não sonharia algo tão grande se a gente não pudesse realizar. Então, assim, eu botava isso como meta. É meta. Eu vou conseguir o e-mail. Como eu disse, da oficina de atores da Record, eu consegui, botei como meta. Eu falei, eu vou conseguir o contato de alguém. Comecei a perguntar pra todo mundo que eu conhecia. E gente que eu não conhecia. Sim. Comecei a entrar em contato até conseguir. Então, assim, eu acho que o importante é não duvidar. Não duvidar. Porque quando você duvida, você acaba cedendo, acaba desviando. E o caminho podia ser mais reto, né? Mas eu também, eu em muitos momentos, mesmo eu cedendo, indo para outras áreas, eu sabia que eu ia voltar. Tanto que eu nunca dei certo em outras áreas. A real é essa. Fui trabalhar em shopping e não vendia nada. Fui vender imóvel. Que bom, né? Então hoje eu olho e falo, era Deus falando, não, minha filha, volta. Então, assim, eu acho que o mais importante é você pegar esse sonho e traçar uma meta mesmo. E sabe, como é que eu posso chegar lá? O que eu posso fazer?
Quem que eu conheço que, de repente, possa me dar alguma dica, alguma coisa? Você procurar pessoas que estão nesse lugar e que vivem no meio onde você quer viver e começar a prestar atenção nelas. De repente, tentar chegar perto de alguma pessoa que trabalhe perto do meio, entendeu? Então, assim, como modelo, eu entendi que era um caminho mais perto da carreira artística. Sim. Que até então eu não sabia nem para que lado ir. E aí eu encontrei esse caminho e eu comecei a conhecer produtoras de TV, comecei a fazer muito comerciais, comecei a trabalhar com diretores de publicidade. E aí eu já estava inserida no meio do audiovisual, que, querendo ou não, já era uma porta, assim, tipo, de entrada para emissoras. Sim. E aí você vai trabalhando com um, vai perguntando para outro. Então, assim, eu acho importante traçar uma meta mesmo, sabe? Acreditar. Se você acredita mesmo que você é capaz, eu não tenho dúvidas que dá certo, exatamente. Tinha um negócio, né? Sem saber que era impossível, foi lá e... Pra mim é totalmente assim. Quando eu fiz a oficina de atores da Record, que foi meu primeiro passo, realmente, que foi o que fez abrir as portas pra mim em alguma emissora, eu cheguei do México. Apliquei lá, né, o e-mail, mandei todo o meu material como modelo, expliquei toda a minha carreira. Falei, olha, eu sou modelo há muitos anos, mas eu sempre faço trabalhos assim, assado, tá aqui. Mandei tudo. E eles me chamaram pra fazer um teste. Fiz o teste. Arrasei no teste, sei lá, eu fui com tanta força. E era a primeira vez que eu tinha feito um teste num cenário com... cenário mesmo. Porque até então eu fazia publicidade, era uma coisa mais fechadinha, a câmera aqui e tal. Eram 2 câmeras, contracenando com outra pessoa. Então era algo, assim, completamente novo pra mim. Mas eu lembro que eu fui com tanta vontade e com tanta certeza que eu ia pegar aquilo, que eu não senti nervosismo, eu não fiquei com medo. Eu só fui sair de lá falando, eu fiz, passei. Agora é só esperar o resultado. Isso é ótimo. Gente, hoje eu olho, esses dias eu tava revendo esses e-mails lá de 2011. Falei, gente, eu tinha certeza que eu tinha passado, olha que louca. Olha que loucura, tipo assim, cara, que bom que eu não duvidei, sabe? Que ótimo. Eu fiquei mandando e-mail pro cara toda semana, falando, e aí, já saiu o resultado? E aí, já saiu o resultado? Eu acho que hoje em dia eu seria um pouquinho mais cautelosa, só de não ficar mandando e-mail toda hora, mas chegou até 3 meses depois, o cara me mandou um e-mail falando, agora saiu a resposta. Imagina 3 meses mandar e-mail toda semana pro cara. Toda semana? Toda semana. Hoje eu olho e falo, gente, eu era muito novinha e tal, enfim. Uhum. Mas era a única maneira que a gente tinha de se comunicar, também era e-mail, né? Sim. E aí ele me respondeu, finalmente saiu a resposta e você está convidada a fazer parte da oficina de atores da Record. E eu, finalmente, né? Pô, até que enfim, né? Pô, até que fiz essa resposta. Enfim, corri com tudo lá pra conseguir documentação. Cheguei lá no primeiro dia. Uhum. Um monte de cara conhecido, um monte de pessoas que eu já tinha visto em alguma novela, em alguma TV. E aí eu olhei, assim, tipo, 20 pessoas selecionadas. 10 mulheres, 10 homens. E a gente ia ficar 4 meses ali em treinamento, treinando várias cenas, tendo aula de canto. É uma preparação mesmo pra gente poder ir pras novelas. Sim. E aí, eles viraram e falaram, parabéns, vocês que estão aqui, vocês 20, foram escolhidos entre 2.000 pessoas e tal. E eu na hora fiz assim, ó. 2.000 pessoas? Eu falei, o quê? 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Eu saí de lá tendo uma crise absurda, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A galera que já fez Malhação, que já fez não sei o que lá, que eu já conheço de várias novelas. O que eu tô fazendo aqui? Eu roubei a vaga de alguém? Aí, olha o que aconteceu comigo. Caraca. Eu demorei uns 2 meses pra me reerguer, porque eu comecei a me sentir muito... Eu fiquei muito nervosa. Mas uma coisa é fato ali, sem saber que era impossível, eu fui lá e fiz. Porque realmente, se eu soubesse, eu não teria passado. E uma coisa que é muito interessante é assim, eu sempre observei isso. Eu e minha filha, a gente sempre vai pro cinema. A gente tem meio que quase que um ritual. Toda vez que a gente pode, a gente vai pro cinema, porque eu falei pra ela. Ela tem 19 anos. Uhum. Eu falei, daqui a alguns anos, o que a gente faz como rotina vai virar evento. A gente vai ter que marcar pra ir pro cinema. Então vamos curtir bastante. Verdade. E eu sempre falo pra ela, olha que interessante. Eu vi um filme esses tempos atrás com o Wagner Moura, que ele era um policial, não é nada Tropa de Elite. É um filme internacional, né? Filme americano e tudo mais. Vejo também muito o Santoro fazendo muita participação em muito lugar, né? Pô, às vezes eu vejo a Anitta, ela chamou Madonna pra... Surreal, né? E isso que me chamou a atenção. Existe toda uma linha de conexão, né?
Então, tem muita gente que trabalha, é muito bom no que faz, mas não tem essas conexões, não faz esse network. As pessoas, elas acabam esquecendo que é necessário você se comunicar, você falar com as pessoas, você mostrar o seu trabalho. Não é só você ser reconhecido porque você é ótimo, mas porque você também precisa falar para você, olha, eu sou ótimo, olha, presta atenção aqui, né? É muito importante nesse meio artístico, essas conexões. Como é que funciona esse treco? Extremamente importante. É uma das coisas que eu sempre falo, eu sou casada, eu falo pro meu marido, eu tenho que estar sempre indo nos eventos, eu tenho que estar sempre indo nas pré-estreias, porque é extremamente importante a gente estar sempre no meio, sempre conversando, você sem querer, querendo, toma com alguém, começa a conversar, é um diretor, que de repente pode lembrar de você para algum trabalho, algum produtor de elenco, então é super importante estar fazendo essas conexões. E eu aprendi isso lá já na carreira de modelo, porque, como eu te disse, eu era extremamente comunicativa e isso fazia eu estar um passo adiante. Então, eu era uma pessoa que eu pegava, chegava num lugar, começava a conversar com o cliente, às vezes o cliente me escolhia, não porque eu era a mais magra, a mais alta, porque eu, né? Enfim, mas porque ele tinha gostado de conversar comigo e que eu era uma pessoa agradável, que não ia dar um problema no trabalho. Então, eu acho isso extremamente importante. Principalmente, como você disse, esses atores que têm uma carreira que estão crescendo internacionalmente, essas conexões são muito importantes. Tem muitos atores que chegam uma hora que estão fazendo muitas novelas aqui no Brasil, eles acabam indo para fora para estudar. Dão uma pausa aqui para estudar, porque aí eles começam a furar outra bolha. Ter conexões. Começam a ter conexões lá fora. Então, assim, é muito importante realmente você estar fazendo network o tempo inteiro. O tempo inteiro. E você, às vezes, não sabe aonde isso vai dar, mas sempre vai ter alguma coisa que vai conectar e vai ser através do network. Show. Chegou na Record, oficina de atores. Tá, tô aqui no meio dessa galera que só via na televisão. Tudo bem, você já tinha o sucesso da fama da parte de modelo, já tinha feito os trabalhos lá fora. Mas chegar aqui e ver quem você assistia deve ter sido um impacto bom, Nossa. né? Como é que foi isso lá? Tá, legal, tô aqui. O que eu faço agora? Olha, eu vou te falar. Eu dava uma travada surreal, assim. Eu chegava nos lugares, assim, na oficina eu fui soltando e tal, fui aprendendo bastante. No final eu já tava super bem. Quando eu terminei a oficina, eu peguei uma novela. Na Globo, não foi nem na Record. Caramba! Minha primeira novela, Gabriela. Caramba! Fiz o núcleo do Bataclan. Era uma quenga no Bataclan. Cheguei lá pra começar a gravar. Simplesmente Ivete Sangalo, Leona Cavalli, Beto Martins, Antônio Fagundes, Nossa! Zé Wilker, Laura Cardoso. Todo mundo que era, tipo assim, uau. E eu era, assim, meu primeiro trabalho. E eu olhava pra aquilo e eu falava, gente do céu, eu não acredito que eu tô atuando com essas pessoas, assim. Foi maravilhoso, mas realmente mas eu travava num grau que, tipo assim... Cara, realmente, assim, era difícil, porque você tá aqui de frente pro Antônio Fagundes, não tem como você não pensar, tipo, é o Antônio Fagundes. É o cara, né? É o cara que eu vejo desde criança, que eu admiro tanto, que fez vários papéis maravilhosos, muitos protagonistas. E assim, pô, pra mim foi difícil até aprender a esconder o nervosismo, que existe até hoje, tá? Existe até hoje. Até hoje? Claro! Toda vez que eu vou entrar em cena, tem o nervosismo. Só que hoje eu já aprendi a lidar com ele, né? Mas no começo eu não conseguia esconder. Às vezes eu tinha que pedir uma ajuda de tipo assim, olha, gente, peraí, eu posso ter 5 minutinhos, 1 minutinho, só pra tomar uma água, só pra, sei lá, fazer algum exercício aqui pra ver se eu solto a minha bochecha que tá travada. Caramba! Foi... Deve ter sido muito legal lidar com esse pessoal, né? Muito legal, assim, olha... tantas pessoas que eu admiro, eu aprendi muito. Muito vendo as pessoas atuando na minha frente, né? Contracenando com eles, assim. E a descontração que eles tinham, a leveza. Porque eles já faziam aquilo com tanta naturalidade. Então, era muito, muito legal. E eu pensava assim, eu quero chegar nesse lugar, nesse nível, sabe? De chegar num set e ser tudo normal pra mim. E o diretor ser meu amigo. E todo mundo ser meu parceiro ali de cena, de igual pra igual. Então, assim, eu olhava pra aquilo e falava, é isso. Eu vou chegar nesse lugar. E hoje em dia, graças a Deus, apesar de ainda sentir nervosismo, eu me sinto assim. Caramba.
E depois da Globo, você foi pra Record? Aí depois da Globo, eu fui pra Record. Aí eu fiz uma novela na Record. E aí depois eu fiz outra na Globo. Caramba. É. E... E foi a última novela do Manuel Carlos que eu fiz, que foi em família também, uma novela das 9. Foi muito legal também de fazer, porque era algo assim, basicamente impossível na minha cabeça. Era tipo, sabe quando você fala assim, um dia eu vou fazer uma novela das 9. Aí alguém vira pra você, tá bom, sabe? É só o auge, né? É, só tipo, o auge. Então é que nem você falar, eu vou pra Hollywood. Hoje em dia nada mais é impossível, gente. Você vê brasileiros lá em Hollywood. Sim. Fernanda Torres indicada ao Oscar. Um filme brasileiro ganhou o Oscar, gente. Então nada é impossível, sabe? Então eu falava brincando, mas eu sabia que era possível. Como? Não sei, mas eu sabia que era possível. Nossa, E hoje, hoje tem YouTube, né? Na época que você começou, você tinha que lidar com e-mail, fazer DVD, como você mesmo Não falou. tinha mais nada, só televisão. Né? Hoje o YouTube, ele dá visibilidade para muita gente, né? Como que tá no meio artístico, no meio que você trabalha, essa interação com o YouTube? Como que o YouTube mudou, se ele mudou, como é que ele mudou a interação entre TV, mídia? Porque hoje, antigamente era só televisão. Era. Hoje você tem YouTube que virou praticamente uma segunda forma de entretenimento, né? Uhum. Como que isso impactou? Como que isso mudou? Inicialmente, isso assustou um pouco, assim, a nossa classe, né? Tipo assim, o nosso meio, porque parecia que a gente ia perder trabalho. Mas não, isso abriu um leque gigantesco pra gente. Claro que tem um outro lado, que é assim, às vezes nem todo mundo que é ator acaba fazendo trabalhos que um ator poderia fazer. Mas tá tudo bem, porque hoje em dia tem trabalho pra todo mundo, né? Porque realmente abriu um leque. Eu fiz um filme 2 anos atrás que estreou no YouTube. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, porque desmonopolizou, né, a televisão. Sim. A televisão eram 2, 3 emissoras e acabou. Eram 2, na verdade. E acabou. Não tinha mais pra onde ir. E agora tem várias emissoras, tem YouTube, tem vários streamings, tem webséries no YouTube, assim, gente. Então, assim, Muito tem boas. muitas coisas que a gente pode fazer. Então, isso, na verdade, foi bom pra gente. Mas também tem um outro lado. A gente também tem que ser um pouco de influencer, de gerador de conteúdo. Então, também tem esse lado. A gente não pode só esperar trabalhar, né, quando pessoas contratam a gente também tem que ser a nossa própria vitrine, porque agora tudo virou vitrine. Verdade. Né? Então, assim, um ator hoje em dia, claro que os atores muito famosos, às vezes não querem fazer isso, e tá tudo bem, porque eles já construíram, já consolidaram a carreira deles. Mas a galera mais jovem, a galera que de repente tá começando agora, é importantíssimo estar ativo nas redes sociais, porque isso é uma vitrine, tudo é uma vitrine. Hoje em dia, os produtores de elenco, quando eles vão ver sobre o seu trabalho, eles olham o seu Instagram. Caramba. Olham se você tem um canal no YouTube. Que Não legal. é? Então, assim, isso virou vitrine, não é mais só o DVDzinho, não, que a gente ia debaixo do braço. Agora é YouTube, é Instagram, TikTok. Hoje ainda a galera, pra fazer seleção, usa mídia física ou a galera vai tudo pra internet mesmo? Internet. Tudo internet. Tudo internet. Hoje em dia, a gente faz o self-tape. 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 Que foi depois da pandemia, né? Que agora eles mandam os testes pra gente, a gente faz em casa. Em casa, ou vai em algum, enfim, estúdio por conta própria gravar. Mas não tem mais aquela coisa assim, você precisa estar aqui amanhã, você vai lá e grava. Agora a gente faz self-tape, coloca em algum link, em algum lugar, ou no YouTube, em algum lugar, enfim, tudo internet. Não tem mais que mandar nada, assim, sabe? E aí a pessoa recebe lá em tempo real. Tipo, realmente a internet facilitou muita coisa pra gente. Caramba. E aí vem uma coisa que eu acho interessante. A gente sempre busca os sonhos, o topo, né? Aquela ideia, aquela meta que a gente tem. E, poxa, você chegou a entrar entre os tops dos tops Calma, e trabalhou com eles, né? E tamo lá. E depois disso, o que inspira você? O que move você? Porque, caramba, você atingiu todos os patamares. Claro, você deve ter ainda objetivos. Muita coisa ainda pra acontecer. Né? Depois eu quero que você me fale isso aí. Mas quando você chega nesse ponto de você olhar e falar, pô, tô contracenando com os feras da novela das 9.
O que te passa a inspirar uma atriz que chegou nesse nível hoje em dia? É muito legal, assim, você olhar ao seu redor e tá atuando com pessoas que você admira há muitos anos. São pessoas, assim, que estão nesse mercado há muito tempo. Por exemplo, eu fiz um filme agora com a Zezé Mota, 81 anos, Que atuando. legal. Eu olhei pra ela e falei, eu quero ser assim. Eu quero estar com 81 anos atuando e fazendo o que eu amo e amando tá ali, entendeu? Então, assim, pra mim, chegar nesse lugar só expande mais coisas ainda, sabe? Tipo, eu não sinto, alcancei algum lugar. Não, tem muita coisa ainda pra ser alcançada, sabe? Mas sim, eu consigo olhar pra trás e ver toda a minha trajetória e olhar que agora eu tô num lugar legal. Ainda tô longe do que eu quero chegar ainda. E aonde você quer chegar? Eu quero poder fazer muitos trabalhos legais, sabe? Muitos trabalhos incríveis, filme, cinema, séries, com elenco que eu realmente admiro e tá começando a acontecer, né? E fazer novelas e trabalhos que, de repente, possam ter um nível internacional. Então, assim, desde que eu fiz os 10 Mandamentos, foi algo que virou uma chavinha, assim. Os 10 Mandamentos foi um trabalho que virou uma chave na minha carreira, virou tudo. Porque Sério? ali eu vi que tudo podia acontecer. Foi um trabalho que foi conhecido internacionalmente. Até hoje, eu sou parada na rua por causa dessa personagem. Então é algo assim, eu recebo mensagem diariamente pra falar que estão me assistindo em Os 10 Mandamentos e faz 10 anos. Caramba. Você acredita? Nem parece que faz tanto tempo. Não parece, porque ela tá sempre ativa. Tá Sim. sempre passando em algum lugar e foi vendida pra mais de 30 países. Caramba. Eu já fui parada lá na rua em Punta del Este. Na Itália já fui reconhecida. Então, assim, olha que maravilhoso o poder, né, que esses trabalhos podem ter hoje em dia internacionalmente. Então, assim, ali eu vi que, cara, dá pra fazer muita coisa ainda. Né? Não é uma coisa assim, fez uma novela, quero fazer outra. Não, dá pra fazer muita coisa. Eu acho que a Record, ela quebrou alguns paradigmas, né? Porque tudo que envolvia fé e religião e tudo mais, não era tão abordado, e se era abordado, era estereotipado muitas vezes, né? E a Record falou, não, peraí, vamos fazer isso aqui virar uma novela? Pô, 10 Mandamentos virar uma novela. Como é que foi esse trabalho? Porque eu sei que você é cristão, Sim. eu vi o seu Instagram, né? Pra você atuar, deve ter sido... Nossa, não sei nem como posso descrever, né? Deve ter sido fantástico. Mas como é que foi essa quebra de paradigma e falar, poxa, dá pra gente fazer um negócio legal e ter bases legais e ainda trabalhar legal? Como que foi isso pra você? Olha, o sucesso dos 10 Mandamentos foi exatamente porque a Record conseguiu encontrar um nicho que estava sedento por um conteúdo onde eles pudessem se sentir seguros, se sentir... É como se fosse um carinho no coração, sabe? Sim. Sentir esperança. Por quê? Muitas coisas no audiovisual, quando você assiste, são coisas que trazem desesperança mesmo, sabe? É muita coisa que acontece pra ter trama, né? A mãe que mata filho, que não sei o quê. E é muita coisa que a gente já fica com muitas notícias pairando ao nosso redor, do dia a dia, né? Se você ligar qualquer jornal, o tempo todo é só desgraça. Então, a Record encontrou um lugar com os 10 Mandamentos de transformar aquele momento em que a pessoa relaxa, senta no sofá, em algo que vai trazer esperança para ela, ao contrário do que estava acontecendo com todo o resto, em jornal, em novelas. E isso foi, assim, olha, uma sacada maravilhosa que transformou tudo. Já tinha algumas séries pequenas, né? Mas eles conseguiram transformar os 10 Mandamentos em uma novela e virou a primeira novela bíblica do Brasil, do mundo. Sim. Mundo. Eu nunca tinha visto nada E parecido. por ter sido a primeira, eu acho que foi isso que estourou no mundo inteiro, realmente, porque é um perfil, um padrão, assim, que não tinha. Sim. Não tinha em lugar nenhum, né? E aí começou a fazer muito sucesso, porque todo mundo queria sentar no sofá e ter aquela 1 horinha, 40 minutos, assim, de uau, sabe? Tipo, que gostoso. E sair de lá, assim, transformado, ao invés de sair nervoso porque viu muita coisa, assim, sabe? Que de repente não queria ver.
E foi exatamente isso que aconteceu. E nós, como elenco, eu como atriz, fazendo esse trabalho, pra mim foi, assim, uma virada de chave na minha carreira, porque eu vi que através da arte, através do meu trabalho, eu podia trazer cura, fé, propósito na vida das pessoas. E a minha personagem em específico, que eu não tinha ideia que se tornaria essa personagem tão especial, porque até então, quando me chamaram pra fazer, eu era uma atriz que estava começando a tornar conhecida. Então, me chamaram pra fazer uma personagem e falaram assim, você vai fazer a Abigail, irmã da Leila. A Leila era a Juliana Didoni, que fez a minha irmã, que já era conhecida e tudo mais e tal. E eu, tá bom, eu não sabia nada da trama dela. Depois a trama foi se desenvolvendo e a minha personagem foi ganhando um espaço, porque ela era uma personagem que era uma mãezona de todo mundo. Ela era muito doce, então todo mundo gostava dela. E o sonho da vida dela era ter filhos. E aí começou a ter uma legião de fãs, assim, muitas mulheres começaram a olhar para Abigail como um pilar de força e fé, sabe? Porque a Abigail não podia ter filhos, e aí ela chegou e falou com o marido e tal, eles pediram e clamaram com tanta fé para Deus e entregaram na mão de Deus, sabe? Saíram daquele lugar de, ai, mas eu quero. Não, Deus, eu quero. Mas se for da tua vontade, que então aconteça. E entregaram na mão de Deus. E aí, a partir daí, ela teve um milagre. E ela teve 5 filhas. Caramba. Então, a história da Abigail foi uma história que tocou o coração de muitas mulheres. E eu recebo até hoje relato de mulheres que conseguiram engravidar depois de ter assistido a novela. E isso, pra mim, assim, olha, é o auge, sabe? É o reconhecimento que eu quero ter. Através da minha arte, através do meu trabalho. É saber que eu consegui tocar almas e transformar vidas através do meu ofício, através do meu propósito, sabe? E trazer um propósito para a vida daquelas pessoas. Então, assim, fazer uma novela bíblica, com certeza, é algo que é transformador, sabe? Eu sei que eu tô segura dentro de um projeto, dentro de um produto que vai transformar vidas. Então, para mim, também foi algo assim, caramba, minha carreira pode ter propósito, sabe? Não precisa ser algo assim, ai, não sei, o que vai... Não, tem propósito. Tem um propósito. E isso foi transformador, assim. Fazer uma novela bíblica, pra mim, com certeza, transformou a minha fé, transformou a minha vida. E, através disso, eu consegui transformar outras. Que top. Nossa, que bom. Muito legal. E falando em propósito, em fazer as coisas acontecerem, em mudar, você tá estudando arte voltada à terapia. Uhum. Me conta, como que é esse negócio aí? Eu achei fantástico essa ideia. Arte-terapia. Eu descobri isso também há pouco tempo. E eu já sentia também um chamado pra fazer alguma terapia, pra fazer alguma formação, né? Tipo, em alguma coisa mais holística, não sei. Eu ainda não sabia pra que lado que eu queria ir. Mas eu queria fazer mais alguma coisa. Eu queria também trazer um pouco de entendimento para as minhas personagens, né? Eu comecei a estudar um pouco de psicologia, psicanálise, sozinha mesmo, sabe? Comecei a buscar muitos conteúdos sobre isso para trazer mais entendimento para as minhas personagens. Eu queria entender melhor as minhas personagens, para conseguir fazer elas melhor, né? Para poder ter empatia pelaquilo que elas estavam sentindo. E aí eu comecei a me interessar muito por isso. E aí, enfim, né, a minha irmã fez uma formação em arte-terapia e ela começou a me falar muito sobre isso. Ela falou, é a sua cara, você tem que fazer e tal. E aí eu comecei a olhar e falei, gente, que interessante, arte-terapia. É muito legal. Arte-terapia, ela é baseada na psicologia junguiana, né? Na psicologia analítica. Então, assim, ela tem um fundamento, mas o que a gente faz? Na teoria, a gente estuda psicologia, Sim. mas na prática, a gente traz materiais para as pessoas, pra gente, né? Por enquanto, como eu tô me formando, é tudo comigo, né? Sim. Então, eu consigo me expressar através de materiais artísticos. E isso é maravilhoso, gente, porque a gente, na correria do dia a dia, às vezes, a gente esquece de pintar, de bordar, de fazer sei lá, pegar e pintar um Bobbie Goods hoje em dia, Sim. que tá na moda. Sim. É tão terapêutico, gente. A expressão. Na É verdade, muito maravilhoso. uma coisa que eu tava vendo, eu tô no 4º semestre de psicologia, e a gente tava vendo no semestre passado que muito do inconsciente é expresso em arte.
né? Em pintura, Exatamente, é isso que é arte-terapia. artesanato. É isso que é arte-terapia. E quais são os seus projetos com essa nova ideia? Então, eu ainda não sei muita coisa. Assim, eu tô deixando fluir, faz 1 ano que eu tô fazendo, né? Falta 2 anos ainda, né, pra eu me formar. Mas o que eu tô percebendo é que eu consigo juntar isso com o meu trabalho como atriz. Como? Ainda não sei exatamente, mas sabe quando você sente que tem alguma coisa assim que dá pra juntar, por exemplo, a arte-terapia, a preparação para uma personagem também tem a ver um pouco com constelação familiar. Então eu sinto que eu posso fazer algumas formações e trazer um pouco para o meu processo de construção de personagem. Eu já há muito tempo dou aula de comunicação para palestrantes, para pessoas que estão fazendo mentorias para se tornar palestrantes, e eu trago um pouco da leveza de teatro, jogos teatrais, para essas pessoas aprenderem a se expressar melhor. E aí eu comecei a ver que tá tudo interligado, sabe? A arte-terapia é expressão através de materiais artísticos, né? Mas também tem, tipo assim, uma busca aqui dentro, tipo... Isso faz parte totalmente do que eu faço como atriz. E aí eu vi que tá tudo ligado. Ainda não sei onde isso vai dar, mas por enquanto eu tô aplicando em mim, né? Mas eu sinto que dá pra eu fazer alguma coisa mais pra frente ligado ao teatro. Entende? Então fazer algo assim, uma terapia que envolva teatro, que envolva as expressões artísticas através de materiais, pintura, desenho. E sem querer querendo, eu já faço isso com as minhas amigas, você acredita? A gente se reúne pra pintar mandalas, eu amo pintar mandala. Sério? E é uma expressão artística maravilhosa, assim, a gente aprende muito sobre nós fazendo mandalas. Caramba. Colocando hiperfoco em algo, assim, é uma mandala de pontilismo. Então você vai ponto a ponto. Nossa, a sobrinha da minha namorada, ela faz esse treco. Ai, é maravilhoso. Nossa, ela foi lá, ela comprou, aí vem todos não sei, os pontinhos lá. Aí ela pega e vai lá fazendo aquele negócio. Isso é muito maravilhoso. Eu olho pra ela e falo, Jesus, amado, que paciência. Então, véio. tem que ter paciência. Aí você começa a entender um monte de coisa sobre você. Então, assim, legal. eu sinto que eu posso trabalhar com muitas coisas, com atores. Sim. E até com pessoas não atores, sabe? Então, assim, eu ainda não sei onde vai dar, mas eu sinto que vai acontecer na hora certa algum método, alguma coisa assim, sabe? Pra ser terapêutico mesmo, pra muitas pessoas. Eu acho que você já falou duas coisas que se conectam muito bem. Porque, por exemplo, depois eu quero saber mais sobre esse trabalho que você faz de palestrante e tudo mais. Então me interessa. Mas, por exemplo, esse processo de arte através de pintura, de utilizar toda essa parte de, como você falou, de montar esse quebra-cabeça com pedrinhas e tudo mais, e também essa parte de ensinar as pessoas a se expressar, são duas coisas que hoje, quando a gente começa a estudar casos de terapia, casos que a gente faz muito na faculdade, tem uma demanda muito grande. Tem uma demanda as pessoas, elas não se comunicam mais. Eu trouxe duas meninas aqui, a Paula e a Laís, que elas também têm um podcast, que elas são duas amigas que são totalmente contrárias, né? Uma é de direita, outra é de esquerda, uma é atriz, a outra é advogada, e elas se comunicam muito bem, apesar das diferenças. E o bate-papo que eu tive com elas aqui, elas falaram que hoje o problema dos relacionamentos, que as duas são solteiras, é que as pessoas não se comunicam. Exatamente. Elas não se falam. Talvez dê pra encaixar não só essa parte da terapia, da arte-terapia, como você está falando, mas também juntar com o que você já faz, que é ensinar as pessoas a se comunicarem. Da comunicação, né? Com certeza. Assim, e a comunicação, ela tá através de várias coisas, né? Não só verbal, né? Sim. Então, o que eu acho muito legal da arte-terapia é que a gente consegue analisar como a pessoa está se comunicando sem precisar passar pelo filtro da razão dela, né? Sem precisar passar pela cabeça, porque a gente pensa antes do que a gente vai falar, né? E através de uma expressão artística, é tipo assim, faz o que vier, só faz. Sabe? Então a pessoa começa a fazer e começa a liberar várias coisas que ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Porque não tá passando pelo filtro da razão. E é isso que a gente quer. É o que tá lá dentro, né? Então, assim, se expressar verbalmente, aí já são outros 500 e é difícil pra caramba. Você sabe, você estuda psicologia. As pessoas hoje em dia, às vezes elas não conseguem falar o que elas sentem. Ou foram acostumadas a não falar,
a omitir as coisas. Eu tô triste, não vou falar nada pra ninguém. E vai vivendo triste. Eu tô cansada, eu tô de saco cheio do meu cônjuge, do meu relacionamento. E não fala. E não verbaliza. E, de repente, se você sentasse e conversasse, você ia resolver muita coisa. Então, hoje em dia, mas é porque as pessoas não conseguem se entender lá dentro, né? Então, o que eu gosto da arte-terapia é que o processo é terapêutico. Então, você se expressar é terapêutico. E aí você começa a se entender. Não precisa vir uma pessoa de fora e tentar fazer com que você fale. Você só deixa fluir através de um material de expressão artística. E nesse processo que você começou a estudar arte-terapia, o que mudou em você? O que você aprendeu? O que você pôde ensinar para as pessoas? Como que isso já impactou você? Então, eu comecei a perceber que é muito importante a gente parar um pouco da correria do dia a dia e se olhar. E fazer coisas que a gente talvez ache que não tem tempo. Por exemplo, parar para pintar alguma coisa, bordar, fazer uma mandala, fazer uma aula de dança. Tipo, fazer uma aula de algum instrumento musical. Sabe? Essas coisas que às vezes a gente quer fazer, mas não para fazer porque tá sempre correndo, cheio de compromissos e cheio de coisas e aí a gente vai sendo tomado, engolido pelo dia a dia. E o quanto isso é importante pra gente. Se você parar pra pegar um lápis de cor, por exemplo, uma folha em branco e começa a pintar, só deixa fluir. Daqui a 5 minutos você vai estar se sentindo tão bem. E você não tem ideia, porque você não vai ter a ideia de pegar um lápis de cor e um papel e parar no meio do dia e começar a pintar. Entende? Porque é algo que a gente não tá habituado, a gente não tá acostumado, não faz parte do nosso dia a dia. E o quanto isso é importante, ter esses momentos, nem que seja 5 minutos. Meu marido, ele faz isso. Ele pega 5 minutos do dia, bota no cronômetro. Às vezes ele pega lá um livrinho que ele tem de mandala de pintar, e eu aprendi muito com ele isso. Ele começa a pintar lá o livrinho dele 5 minutos, porque ele não tem tempo, é corrido, mas ele sabe que aquilo é importante. Aí ele pinta lá 5 minutinhos, toca, ele fecha, tá, e volta a trabalhar. Já voltou pro centro. Já voltou, e isso é muito importante. E às vezes a gente acha que não vai fazer diferença 5, 10 minutos, 15, quem tiver mais tempo, 1 hora. Eu adoro tirar 1 hora do meu dia, assim, desligar, botar o celular no modo avião. E, de repente, fazer a minha mandala. E pintar, que eu amo pintar com tinta. Então, assim, quando eu começo, eu não quero mais parar. Pra mim, 5 minutos não dá, mas... Sabe, você começa a descobrir coisas em você que você normalmente na correria não se permite, né? E isso é muito terapêutico. Sim. Extremamente importante. E aí, quando você vai ver, você tá lá fazendo uma terapia, sem saber, e aí vai vindo insights, vão vindo coisas, vem lembranças... E aí você tá resolvendo coisas sem estar nem sabendo que tá resolvendo. Isso é maravilhoso. Tem uma prática na terapia que basicamente é você escrever, né? E existe uma estatística que fala, depois da segunda página, já não é mais você que tá escrevendo. É seu inconsciente. E aí você começa a escrever coisas que você nem imaginava de você você sabe escrever. Que eu faço isso com os personagens. Sério? Agora você falando isso, eu fazia intuitivamente com os personagens. Às vezes eu pego, assim, quando eu tô me preparando pra uma personagem, eu começo a escrever tudo que eu acho que aquela personagem tá pensando. Sobre qualquer pessoa que ela vai contracenar, sobre toda a história dela. E realmente, depois de um tempo, você tá escrevendo um montão de coisa que já nem... Já entrou no subconsciente da personagem. Muito legal. Muito legal. E começa a descobrir coisas que não tá escrito no texto. Olha só. E assim, a terapia é um negócio que é um mundo sem fim, sabe? É uma coisa que tá sendo estudada, a gente só tá no começo. É tão importante, né? Nossa, só tá no começo. A gente, a gente tá engatinhando nessa ciência, né? Por exemplo, o cérebro, a gente tem um mapeamento de zonas aproximadas de funções, né? Mas a gente, por exemplo, o inconsciente, onde está o inconsciente? Não se sabe, né? O que é o inconsciente fisicamente falando? Não se sabe. Uhum. É uma teoria que a gente explora. E eu acredito que também tem muito a ver com a criação. A criação também vem de áreas do cérebro... Que a gente nem imagina, né? Nem imagina, né? Como é que você explica um insight? Como é que você explica... E durante o processo de terapia, você tem muito disso, de você criar novas ideias e coisas que estão em você que você nem sabe onde estão. Eu acredito que também isso tenha muita sinergia com a parte de atuar em si. Porque você tem o roteiro de uma personagem, mas você cria as características dela. A gente tem que criar. A gente tem que encontrar esse lugar. Por exemplo, quando eu fiz a personagem a Rainha Ati, que foi a careca, a personagem careca em Gênesis. Eu quero perguntar sobre isso aí. Quando eu fiz ela era uma... Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, que horror!
ela é ruim, ela é má, ela quer jogar todo mundo no Rio Nilo aos crocodilos. E eu começava a julgar ela de uma maneira de, tipo assim, gente, como é que pode ser tão ruim, sabe? Por nada, por nada. Aí eu comecei a ir mais além. Eu comecei a entender o porquê que ela sentia aquilo, por que ela ficava tão incomodada, por que ela queria jogar as pessoas no Rio Nilo. E eu comecei a trazer toda essa parte psicológica da personagem, comecei a tentar encontrar na minha vida momentos em que eu me senti daquele jeito. Claro que não no mesmo, né? Não jogou ninguém no Rio Nilo. Nunca joguei ninguém aos crocodilos. Que eu me lembrei. Que eu me lembre. Que eu me lembro, não. Mas assim, eu comecei a trazer situações do meu dia a dia onde eu já me senti daquele jeito. Por exemplo, ela tinha uma rival, que na verdade era outra esposa do faraó. O faraó tinha várias esposas, mas ela era a primeira e a outra era mais jovem. Então ela se sentia ficando velha. Ela se sentia querendo disputar espaço, se sentia incomodada com a presença daquela lá, porque era mais jovem, porque ela sabia que de repente ela podia dar filhos pra ele antes. E tanto que foi essa trama, né? Que elas ficaram disputando quem ia dar filhos primeiro. E aí eu comecei a pensar na minha vida, em qual momento que eu me senti assim, de repente, sei lá, caramba, eu tô ficando velha, tô ficando não sei o quê. E comecei a buscar isso daí. Isso traz muita verdade pro personagem, porque gera empatia. Né? Quando a gente começa a entender o que vem por trás daquilo, sem o nosso julgamento atual, contemporâneo e tal, e com o meu filtro, né, de Bianca, eu comecei a ter empatia pela personagem. E aí isso traz muito mais verdade, porque tem o subconsciente, tem o inconsciente lá da personagem que fica já, né, tipo, impregnado ali, sem precisar falar, sem precisar mostrar. Né? E já teve alguma situação de que o público confundiu você com a personagem, começou a tratar você como personagem não, porque você tá assim? Essa mesma. Todo mundo fala, ai, mas pra que ser tão ruim? Nossa, mas você, tipo, cara, precisa mandar matar todo mundo? Precisa fazer isso? Isso é verdade, né? Eu recebia muita mensagem falando, gente, não sou eu. Eu sou boazinha. Mas acho que isso é meio que um elogio do seu trabalho, né? A pessoa acredita que você né? Acaba confundindo o Não, e personagem. fazer vilã é extremamente desafiador, né? Imagina. Porque, assim, a minha personagem era uma vilã, mas tinha um quê de comédia, então não ficava tão pesado, né? Porque ela tinha uns momentos ali cômicos que aí isso acabava conquistando o público também, né? Mas é aquilo, quando eu, graças a Deus, nunca fiz uma vilã. Graças a Deus não, porque eu vou gostar de fazer também, mas é um processo puxado fazer uma vilã dessas aí que o público odeia. Imagina. E tá puxado, porque isso também pede muito da gente como ator, né? Sim. Porque pra gente entrar na consciência dessa pessoa, poxa, a gente tem que acessar lugares que a gente às vezes não quer acessar no dia a dia, né? Então, assim, pra trazer essa veracidade pro público a ponto deles odiarem a gente, é porque realmente a gente consegue acessar lugares e coisas, por exemplo, um assassino. Verdade. Eu não sou uma assassina na vida real, mas, sei lá, eu tenho que buscar em mim qual motivo que me faria, de repente, matar alguém. Todo mundo tem algum motivo, claro que a gente não vai fazer. Né? Porque a gente tem um bom senso, a gente tem consciência e tal, mas todo mundo tem esse lugar lá dentro. Então, assim, o processo é muito psicologia ali pra criar um personagem. Entre o médico e o monstro tem uma linha muito tênue, Exatamente. Né? A gente é... E quando você descobriu que ia ter que raspar a cabeça pra fazer o personagem, como é que foi esse negócio? Olha, foi difícil. Eu recebi o convite pra fazer essa personagem e aí tava tudo maravilhoso. Ah, você topa fazer? Gostaria de fazer uma rainha, mas talvez tenha que raspar o cabelo. Aí eu respirei fundo e pensei, não, tá bom. Aí, tá bom, então a gente vai ver aqui e a gente retorna. Aí eu fiquei com o talvez na minha cabeça, né? Tipo, o talvez é com certeza não. Vou topar, porque eu tenho certeza que eles vão fazer eu raspar, né? E aí, beleza. Mas aí eu comecei a pensar, falei, gente, a minha vida inteira eu falava que se eu precisasse raspar meu cabelo, fazer qualquer coisa no meu cabelo pra qualquer personagem, que eu tava aí, que era o único motivo que me faria raspar. E agora chegou o momento eu vou arregar? Tipo, poxa, que tipo de atriz que eu sou, né? Se eu tô realizando o meu sonho, fazendo, né, doando o meu corpo, a minha imagem, a minha presença pra uma personagem, eu não posso dizer que não, sabe? Na minha cabeça não faz sentido. E aí foi um processo, porque até então eu não cortava... Meu cabelo era comprido e era muito difícil, eu não cortava. Cortava 2 dedos a mais e eu chorava. Eu era bem apegada ao meu cabelo. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim. E algo lá no fundo me dizia assim, isso vai ser bom pra você. Vai ser bom passar por esse processo.
A sua vida vai mudar, você vai ver, e tal, enfim. Aí até que chegou o veredito. Ó, Bianca, você tá aprovada pra personagem, a gente vai fechar com você, mas você vai ter que raspar mesmo. Aí eu, tá bom. Tá bom. Ok. Essa cara de felicidade, né? Eu lembro que eu tava dentro do carro, assim, e eu liguei pra minha mãe chorando, e minha mãe falou, o que foi, filha? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, onde você tá? Mãe, eu peguei a personagem. Ela, que bom! Eu, não! Nossa. Ela, que bom, você não queria. Então, eu, sim, mas eu vou ter que raspar o cabelo. Ela, ai, meu Deus. Vai ter que raspar mesmo? Deve Conversa ser um com desafio. eles. Enfim, aí foi um processo de aceitação até chegar o dia. No dia que a gente foi raspar, porque raspou eu e a Pérola Faria, que é uma outra atriz, nós duas raspamos juntos. E eu conversava com ela e falava, Pérola, você tá de boa em raspar o cabelo? Ela, tô mega de boa. Ela tava super de boa. Eu falava, não, gente, eu também tenho que estar de boa. Que isso, eu não posso ficar tão preocupada assim. Só o cabelo vai crescer. Deve ser um desafio. Não, né? é muito desafiador. Imagina, sempre tive cabelo comprido, eu nem... Ainda mais pra mulher que... O máximo que eu fazia pra uma personagem, cortar 2 dedinhos. Vai, quando eu fiz Gabriela, eu cortei aqui. Chorei. Mas ficou lindo, adorei e tal. Depois cresceu de novo. E aí eu lembro que no dia que eu fui raspar, foi tão legal. Foi tão divertido. Eles estavam filmando, foi todo um evento. Aconteceu um evento lá. Eu me senti tão bem que eu saí de lá careca. E eu falei, gente, eu achei isso o máximo. Por que eu tava com tanto medo, sabe? Tão triste, sei lá. Tipo, é engraçado que tem até uma fala do Will Smith que nessa época até eu escutei que ele fala que ele ia pular de paraquedas lá em Dubai e tal, e aí ele não conseguiu nem dormir na noite anterior, de tão nervoso que ele ficou com tanto medo, não conseguiu tomar o café da manhã no hotel e tal, e os amigos dele, todo mundo indo animadão e ele morrendo de medo. E aí na hora de pular, ele pulou. Tipo, o instrutor pegou e falou, conta até 3. Aí no 2 ele se jogou, né? Porque sabia que ele tava com medo. E ele disse que foi o momento mais maravilhoso da vida dele, esse salto. Esse momento em que ele tava voando. Foi tão maravilhoso que ele não sabia nem colocar em palavras. E que quando ele, né, chegou, tal, pousou, ele ficou pensando, caramba, gente, por que eu fiquei com tanto medo disso? Por que eu fiquei tão nervoso a ponto de não dormir, perder o café da manhã, perder momentos legais com toda essa galera que tava super animada pra vir aqui, sendo que eu vivi o melhor momento da minha vida. Então, às vezes, o medo, ele antecede o melhor momento das nossas vidas. Tem uma né? frase dele que ele falou, não sei se foi em filme ou se foi dele mesmo, mas ele falou uma frase que eu guardo comigo até hoje. As melhores coisas da vida estão atrás do medo. É dessa história. É dessa história, né? É dessa história. E aí, isso pra mim caiu como uma luva, assim, que eu falei, gente, é isso. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Por que eu fiquei com tanto medo, né? Tipo assim, eu ficava às vezes pensando, mas por que logo eu peguei a personagem que tem que raspar o cabelo? Por que entre 100 pessoas que foram, né, escaladas, por que tipo, escolheram a dedo? Enfim, depois eu entendi todo o processo que eu passei. Fiquei careca durante a pandemia. Eu raspei o cabelo dia 2 de março, se eu não me engano. Aí a pandemia foi dia 12, dia 10, por aí, fechou tudo. A gente foi pro Marrocos gravar. Chegamos lá, fechou tudo, não gravamos. Caramba. Voltamos, repatriados. Eu tenho muita história pra contar. Caramba! Enfim, e aí eu acabei ficando careca durante a pandemia. E foi todo um processo pra mim também de redescoberta da minha gente, que palavra difícil. Feminilidade. Foi um processo de feminilidade. É isso aí. Foi um processo de redescoberta da minha feminilidade. Enfim, foi me Se descobriu de novo. Ô, palavra difícil. Fui me descobrindo. Comecei tudo do zero de novo, porque agora eu era uma mulher careca e eu era solteira. E você acredita que foi nesse processo que eu conheci o meu marido? Olha só que legal. Casei de cabelo curtinho, engravidei, e foi tudo depois disso. Então, realmente, assim, sabe, o medo que eu tava foi algo que transformou a minha vida. E outra, também teve um outro processo que eu passei, que a minha irmã teve câncer de mama nesse período da pandemia. E aí, eu tinha que raspar de novo o cabelo, porque ia voltar a gravar. Uhum. E eu já tava com o cabelo curto. E aí, quando ela tava fazendo quimioterapia e começou a perder o cabelo, ela precisou raspar o cabelo. E aí, eu tava lá no Rio, e ela em São Paulo. E a gente fez uma chamada de vídeo e eu raspei o cabelo junto com ela. Caramba. Então, hoje eu entendo que aquilo tinha um propósito também, além da atuação, além de transformar a minha vida, também tinha
esse propósito de eu estar do lado dela nesse momento, fazendo isso, assim, porque é algo que eu não teria coragem se eu tivesse com o cabelo comprido, Sim. né? Então, assim, foi um momento maravilhoso que ela até escreve isso no livro dela, assim, eu faço o prefácio e eu falo sobre essa história dessa personagem. Que legal. A sua irmã, ela também faz arte terapia. Faz, ela é médica. Ela é médica e faz... Médica e agora se formou em arte terapia também, porque ela quer expandir. Será que ela aceita vir aqui conversar com Com a gente? certeza, eu acho que ela tem que vir, gente, tudo a ver. Qual que é o nome dela? Mariana Mendes. Mariana Mendes. Tá convidada, eu vou entrar em contato com você, porque faço questão de conhecer sua história. Você vai adorar a e história saber dela. como você misturou tudo isso. Arte terapia com medicina. É, Cara, que legal. muito legal. Nossa. Já deu uma hora Não, que se tá deixar, conversando gente, aqui. eu falo sobre tudo. Você já viu que tem trocentos mil assuntos, né, pra falar. Eu vou te convidar de novo pra gente falar mais sobre tudo isso aí. Mas eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no final das gravações aqui. E essa pergunta eu quero fazer pra você. Apesar que eu acho que essa pergunta vai ser... Você falou tanta coisa legal que vai ser redundante, mas vamos lá. O que você descobriu que se as outras pessoas também descobrissem, a vida delas seria muito mais fácil? Ah, com certeza que é possível realizar os sonhos. Por mais impossível que eles pareçam, sabe? Eu acredito, assim, que sonhos gigantes... Gente, se alguém alguma vez já realizou, por que eu não posso realizar, sabe? Tipo, se alguém já chegou em lugares inimagináveis, por que eu não posso? Então, eu não duvido dos meus sonhos. Eu acho que, assim, realmente, por maior e mais impossíveis que eles pareçam, eu posso realizar os meus sonhos. Eu tenho, lá no meu mural dos sonhos, eu recebendo um Oscar. Claro que por muito tempo eu olhava para aquilo e falava assim, tô colocando isso aí só pra... Hoje... Não, é possível. Não duvido, não. É possível. Eu não duvido, não. Eu tô trabalhando pra isso, sabe? Não pra ganhar um Oscar só, mas pra expandir a tal ponto que eu possa concorrer a um Oscar e ganhar um Oscar, por que não? Eu acredito, tudo é possível. Então, eu acho que, assim, muitas pessoas veem um sonho tão grande e acabam desistindo, porque é um longo percurso, né? Até chegar lá. E uma vez eu fiz uma formação em coach e era uma sala com 40 e poucas pessoas. Eu adoro estudar o ser humano, né? Então, eu fui fazer uma formação de coach. E aí, na sala, perguntaram, quem aqui vive o sonho, sabe? O seu sonho de criança. E aí, eu levantei minha mão, animadona, assim, tipo... Claro, eu não tô, assim, não tô rica, não tô milionária, mas eu tô vivendo realmente o meu sonho. Eu trabalho como atriz, que eu sempre sonhei. E aí, eu olhei pra trás, tinha só mais uma pessoa com a mão levantada. Caramba. De 40 e poucas pessoas. Então, isso me trouxe, assim, sabe, um ensinamento. Tipo, eu não vou desistir do meu sonho. Eu não desisto. Então, é essa mensagem, assim, que eu espero que todo mundo possa entender e guardar no coração que um sonho, por mais impossível que ele pareça, ele é possível. Não desiste. Show. Antes da gente terminar, me fala uma coisa. Para o seu curso que você dá para palestrantes, como é que funciona esse curso e como as pessoas te acham? Então, na verdade, eu não dou um curso, eu dou uma aula dentro de um curso que já existe, que é da Tati De Andela, não sei se você conhece, ela dá curso para palestrantes de comunicação, não conheço, tal, mas vou maravilhosa, Eu maravilhosa, vou conhecer ela. maravilhosa. E ela me convidou quando eu nem acreditava que eu podia falar sobre isso também, muito legal. E eu faço já há 5 anos, eu dou essa aula no curso dela, 1, 2 aulas assim por turma. E que é muito legal, assim, de trazer expressão na comunicação, como se comunicar com mais verdade. Eu ainda um dia pretendo criar um curso sobre isso, mas é tanto projeto que eu tenho, gente. Com toda essa bagagem que você tem, dá pra você dar muito curso. Então, eu acho que eu preciso sentar e organizar as ideias, sabe? Mas eu trago um pouco de teatro, jogos teatrais, né? Tipo, de brincar com sentimentos, emoções, essas coisas, de trazer muita coisa à tona, pra gente poder colocar isso na comunicação. No que a pessoa quer comunicar quando ela estiver no palco, no que ela pode comunicar quando ela estiver escrevendo a palestra dela, né? Como conectar com outras pessoas. Então, eu trago um pouco da nossa prática de construção mesmo, de preparação para um personagem, para palestrantes. Claro que ali eu vou atuar como um personagem e cada um vai para um lado diferente. A pessoa vai atuar como ela mesma, mas o processo é muito parecido. Então, é isso que eu trago, assim, nessas aulas de comunicação com mais assertividade. Bianca, você acabou de fazer um projeto em espanhol. Como foi atuar em espanhol? Conta sobre esse filme pra gente. Eu fiz esse longa-metragem, né, que se chama Liberdade. Ainda não saiu, ainda não foi lançado. Na verdade, a gente acabou de filmar.
E, cara, foi muito desafiador, porque assim, eu nunca tinha feito uma personagem em espanhol. Eu já tinha feito muita publicidade lá fora, participação, tal, mas era uma frasezinha ou outra falando em espanhol. Quando eu morava no México, isso há muitos anos atrás. E eu tava sem falar espanhol há muito tempo, mas eu falo espanhol fluente, mas aquilo, né? A gente no dia a dia não fala, né? Acaba deixando, aí quando vai ver, o fluente tá arranhado. E aí eu lembro que quando surgiu, né, essa possibilidade de fazer essa personagem, me mandaram um texto assim, em espanhol e tal, comecei a estudar e me falaram assim, mas ela é argentina. Tipo, não é um espanhol qualquer, é argentino. E É um espanhol e ainda é argentino. Argentino, que é mais forte, mais difícil. Eu falei, tá bom. E eu olhei e falei, gente, eu não sei nada de espanhol argentino. Caramba. Mas aí, enfim, eu queria muito pegar esse trabalho e tal. É um trabalho muito maravilhoso. Como eu disse, foi com Humberto Martins, Letícia Sabatella, Zezé Mota, o Douglas Silva, sabe? O que fez Cidade de Deus, Sim. Laranjinha Acerola lá. Acerola, tadinho. Sim. Laranjinha Acerola, sempre usou com ele a Laranjinha Acerola. Era um trabalho muito maravilhoso. Se passava nos anos 30, numa fazenda histórica, assim, da Rota do Café. Eu sabia que esse filme ia ser maravilhoso. E eu falei, não, tem que pegar esse trabalho e tal. Enfim, eu comecei a ter aula. Comecei a procurar um professor, assim, que pudesse me dar aula de espanhol argentino, porque eu falava espanhol, mas não argentino. E aí eu comecei a passar, assim, tipo, em 3 dias. Fiquei enlouquecida, virei uma argentina em 3 dias. Caramba. Fiz o teste, que já era um teste extremamente desafiador, era uma cena de parto. Nossa. É muito difícil. E é aquele tipo de teste que te manda e você Parto em grava espanhol. sozinho e manda. Ia gravar sozinho um parto, era muito difícil. É uma cena que eu tinha que fazer sozinho. Foi muito desafiador fazer esse teste, né? Nem chegamos ainda na personagem. Mas enfim, consegui fazer. Entreguei um bom trabalho, um bom teste. Falando em espanhol, muito difícil. E normalmente quando você recebe um teste, você não tem muito tempo para se preparar. Mas eu acho que eu entreguei um bom teste. E aí, tanto que saiu o resultado e eu peguei essa personagem. Quando eu peguei essa personagem, eu falei, gente, o que eu posso fazer para eu me sentir uma argentina? Eu não quero só falar o texto em espanhol argentino, eu quero viver isso, eu quero me sentir uma própria argentina, eu quero que isso flua de mim como se realmente fosse muito natural. E eu fui pra Argentina. Foi fazer imersão. Foi. Me dei de presente de aniversário. Eu fui fazer um laboratório lá na Argentina. Passei uma semana lá, assim. Tem uma amiga que ela é meia brasileira, meia argentina. E a mãe dela é argentina, a irmã é argentina. Eu falei, eu posso ficar lá com elas? E por coincidência, sem brincadeira, a minha amiga tava indo nessa mesma época pra Argentina visitar a mãe dela. Poxa. Não, foi coisa de Deus. E aí eu falei pra ela, posso ficar lá com vocês? Porque se eu ficar sozinha, eu não vou ficar falando, né, espanhol e tal. E fiquei lá com elas e foi maravilhoso, porque eu vivi o que uma família argentina vive, sabe? O que pessoas vivem no dia a dia. O que eles comem no café da manhã, o que eles almoçam, o jeito que eles falam, os trejeitos. Comecei a pegar tudo. Claro que era um filme de época, né? Então, assim, eu comecei a assistir uma novela argentina que tinha lá, que era de época. Porque eu queria ver como eles falavam na época. E eu comecei a estudar muito sobre tudo que eu pudesse da época na Argentina. Desafio pouca bobagem, né? Pouco. Em espanhol, de época e argentino. Não, isso, e o filme se passava no Brasil, só que a minha personagem era argentina, só a minha. Então era uma história só da minha personagem. Então, assim, não era algo que eu podia me preparar junto com o elenco, não, aquilo era só meu, além da preparação toda do restante, né? Porque ainda tem todo aquele ambiente que a gente vivia ali naquela fazenda no Brasil. Ou seja, a minha personagem saía da Argentina e vinha pro Brasil. Então ela tinha que trazer essa bagagem toda. Então eu fiz aula de tango. Eu fui pras milongas dançar tango lá, que são aqueles lugares onde os locais vão dançar tango. Tipo, a gente aqui vai... A gente vai? Não, eu não vou, né? Mas muita gente vai fazer dança de salão. Uhum. Eu fui lá. Aí eu fiquei enlouquecida lá. Tipo assim, eu virei uma argentina. Eu não queria que ninguém soubesse que eu não era argentina. Olha só. Que E legal. aí funcionou, foi maravilhoso. Porque eu cheguei pra filmar, eu tava tão segura, tão bem, tão argentina, sabe? Que eu só falava em espanhol com todo mundo. Eu não falava mais português. Aí também foi outro desafio que eu me coloquei. Eu falei, enquanto eu estiver filmando, eu não vou falar em português. Eu vou falar em espanhol, lá no set, com todo mundo. No segundo dia, já tava todo mundo falando um poquito, hablando, buenos dias. Já tava todo mundo falando em espanhol. No último dia, então, nem se fala. Já tava todo mundo argentino. Caramba. Fala do filme. Como que é o filme? O que a gente pode esperar? Quando vai sair? Tem alguma coisa assim?
Olha, a gente filmou agora em agosto, começo de agosto. Acabou de terminar as filmagens, assim, mas tá muito lindo. É um filme que se passa em 1932. Na época da Revolução de 1930 ali, daquela época, é uma família que vive numa fazenda. Então, assim, eles têm uma vida completamente diferente, sabe? Um outro timing. Uma família que vive muito livre. Eles mesmo plantam o que eles comem. Então, assim, é uma coisa diferente. E liberdade é o nome, por quê? Porque essa família é muito livre. Eles têm uma coisa de serem livres entre eles, assim... não posso dar muito spoiler, né? Mas, enfim, aí a minha personagem, ela é argentina. Ela sai da Argentina por conta da perseguição política também, dessa época. E vem morar no Brasil. E aí se apaixona, casa com o filho dessa família, né? E faz parte, entra pra essa família. Aí, o que mais eu posso falar sem dar spoiler? Acontecem muitas reviravoltas. E é isso que eu posso dizer. Eu tô pensando, qualquer coisa que eu dizer, eu vou entregar. Não, então não fala, então não mas fala. assim, o filme tá muito bonito, tá muito lindo. Se chama Liberdade. É o filme do Arthur Vinci Prova, que ele também tá no elenco. Legal. E é uma família vivendo uma outra realidade que é muito gostoso de se ver. Tá muito lindo e é bom ver. É muito gostoso de ver essa liberdade que eles têm, sabe? De respeitar o ser humano do jeito que ele é, sabe? Tipo, de a gente ser livre pra gente ser quem a gente é. Então, em breve, temos aí Liberdade com Bianca, com Douglas Silva, Letícia Sabatella, Zezé Mota, Humberto Martins, Juliana Araújo, Arthur Vinci Prova e Júlio Oliveira. Então, assim, é um elenco de peso. O filme tá muito lindo, uma fotografia surreal. A gente gravou numa fazenda histórica no interior do Rio de Janeiro, que a gente foi teletransportado para aquele tempo. A gente se sentia como se a gente realmente fosse aquela família. E isso faz toda a diferença num trabalho. Que legal. Quando você sente que você entrou mesmo naquela atmosfera, isso transparece através da câmera. Então, um trabalho fica muito especial quando isso acontece. Que foi o que aconteceu também nos 10 Mandamentos. Eu tive essa sensação de que eu tava cruzando o Mar Vermelho. Que legal. Então, quando isso acontece, isso é algo que transparece. Então, eu tenho certeza que esse filme vai ficar muito lindo, sabe? O elenco se deu muito bem, a equipe, todo mundo foi um entrosamento perfeito, sabe? Então, eu tenho certeza que o filme em si vai ter um resultado muito maravilhoso. E o plano é lançar em festivais de cinema fora do Brasil primeiro, né? Se Deus quiser, em Festival de Cannes, de Veneza, de Berlim, a gente ainda não sabe, né? Porque, enfim, é só no próximo ano. E em 2027 lançar, de repente, nos streamings daqui. Que legal. Enfim, ver o que vai rolar. Mas eu tenho certeza que vai ser sucesso esse filme. Cara, assim, fique à vontade pra usar aqui os estúdios pra poder falar desse filme. Certeza. Quando você quiser, tá à disposição. Obrigada. Show. Bom, você voltou no tempo, 2000 anos, eu acho mais de 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, Mais de 2000 anos. E você teve ali a vivência do que a gente só lê na Bíblia, né? Como foi atravessar o Mar Vermelho? Como foi isso aí? Mágico, foi muito mágico. Engraçado que se eu escuto alguma pregação, qualquer história que falem sobre o Mar Vermelho, já me vem na cabeça, eu tava lá. Eu fui, hein? eu tava. Cara, foi muito legal, muito interessante. Essa experiência foi muito única, porque a gente cruzou uma parte de terra com uma parede verde atrás da gente. Era um chroma key. Pra ter os efeitos visuais depois, né? Sim. Então, assim, não tinha nada ao nosso redor. E a gente só corria. E subia num monte e olhava depois pra trás, o mar se fechando. Mas aconteceu algo muito, muito louco. Durante essa gravação, a gente começa a entrar nessa atmosfera, sabe? E a gente começou a se sentir como se fôssemos mesmo o povo hebreu. Tendo aquela sensação de que, cara, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E a gente foi tomado por uma emoção que eu, sendo cristã, eu entendo que foi assim, uma licença espiritual mesmo para contar essa história e muita presença do Espírito Santo ali, de Deus, assim, pessoas que de repente não acreditavam, estavam emocionadíssimas. E isso acontece em alguns sets. Aconteceu no The Chosen, não sei se você já viu. Eu tô pra assistir esse seriado. Nossa, eu juro que eu tô adiando, porque eu sei que eu vou ficar... É maravilhoso. E eu vi que aconteceu isso no set do The Chosen, onde as pessoas ficaram extremamente tocadas e vem uma emoção que toma conta de você. Enfim, a gente cruzou o Mar Vermelho. Quando todo mundo conseguiu subir, eu fui uma das últimas. A Abigail foi uma das últimas a cruzar. A Moisés estava logo atrás, tipo assim. E eu tinha que correr. A minha personagem estava grávida. Ela já era de idade, porque ela engravidou tarde.
Então era meio que assim, aquela sensação de, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu tô ficando pra trás e tal. E aí quando chegamos e olhamos pra trás, todo mundo visualizou o mar fechando. Pura. Todo mundo visualizou o mar fechando. Então foi algo assim, mágico. A gente se olhava, o elenco, e tava todo mundo com os olhos marejados. Uma emoção, assim, a flor da pele, todo mundo arrepiado e se olhando e pensando, uau, o que tá acontecendo, sabe? E a gente não conseguia entender racionalmente. Tanto que depois que deu corta, a gente ficou um tempão ainda sentindo, sabe, essa sensação. Então, assim, foi algo muito mágico. Isso acontece algumas vezes na atuação. Parece que realmente a gente recebe uma licença pra estar vivendo aquilo e sentir o que eles sentiram pra contar essa história, pra passar essa história adiante. Então, também teve uma cena de um clamor, que o povo hebreu clamava para ser liberto, né? E que Deus atendeu. E nesse momento, eu lembro que era uma gravação à noite, estava todo mundo cansado. Foi bem desafiador e tinha muita figuração, tinha muita gente, então estava meio bagunçado. E aí eu lembro que o diretor, eu acho, pegou e falou lá, em voz alta para todo mundo: vocês peguem esse momento e aproveitem para a vida de vocês. Clamem de verdade por alguma coisa que vocês queiram na vida de vocês, de verdade. E aí, simplesmente, as coisas se transformaram. Todo mundo começou, imagina uma multidão clamando juntas, de verdade. Sim. Então, a gente foi tomada por uma energia, assim, uma graça, uma coisa que também tomou conta. E a gente se sentiu mesmo... É exatamente assim que a gente ficou. Arrepiada da cabeça aos pés, assim, todo mundo clamando junto. E aquilo tomou uma força, onde eu tenho certeza que todo mundo saiu dali transformado. E foi muito abençoado gravar aquela cena. O clamor do povo hebreu. Cara, eu vou entrar no assunto que normalmente eu evito, né? Eu fui cristão durante muitos anos. Hoje eu creio em Deus, creio em Cristo e creio no Espírito Santo. Eu não vou mais pra igreja e tudo mais. E hoje eu me coloco mais como agnóstico teísta, que é o cara que acredita em Deus. Não sei nem se é o termo correto, de repente alguém pode me corrigir. Um cara que acredita em Deus, mas não acredita que as coisas são como dizem que são. Uhum. Então, eu basicamente não duvido de nada. Mas eu tenho dificuldade de acreditar em algumas coisas. Mas existem coisas que não dá pra você negar a existência. Uhum. Eu não tive essa experiência, mas a minha mãe, ela é pastora e ela já subiu ao monte. Uau. E esse subir ao monte é um ritual que algumas igrejas têm. Sei. E eles clamam em cima desse monte. E hoje em dia, muita gente, ela banalizou esse ritual, né? Até minha filha brinca comigo, ela fala que existe pessoas que fazem cursos de subir no monte, enfim. Mas ela falou Porque hoje em dia que tem curso lá... pra tudo, né? Tem curso pra tudo. Ela falou que lá, quando ela tava fazendo as orações e orando, e aquele povo todo clamando, ela falou que as folhas começaram a ficar incandescentes. Uau. Ela falou: Fábio, eu vi. Não foi nem que me contou, eu vi. E eu já tive muitas experiências com Deus. Eu nunca deixei de acreditar. Uhum. E teve uma vez que eu tava num culto, e eu vou chegar na pergunta que eu quero fazer pra você. Teve uma vez que eu tava num culto, e eu tava lá na pregação, e eu sempre fui muito cético com tudo, né? Eu sempre questionei, sempre fui muito questionador, né? Eu nunca aceitei que não dá pra fazer, que não pode fazer. E eu tava num culto e tinha um pregador, não lembro o nome dele, era Márcio, não sei nem se tá vivo ainda. E ele tava pregando ali, sabe, pra pregação indo, fluindo. E eu tava lá de braço cruzado. Tava de braço cruzado, assim, olhando com todo mundo emocionado ali. E eu peguei e eu falei assim: isso é palhaçada, isso aqui a galera tá tudo se fazendo, tá tudo emocionada. Aí esse Márcio, cara, eu juro, ele olhou lá do fundo. Tava lá no púlpito, tava lá no fundo, ele falou assim: e tem gente que acha palhaçada, né? Já que você é tão corajoso pra falar que é palhaçada, vem aqui na frente. Vem aqui. Vem 2, 3, 4, 5 aqui, pra não saber quem é, porque eu não quero nem saber quem é. Só vem aqui. E começou uma galera aí. Eu falei: eu vou provar que isso é uma palhaçada. Eu vou lá. Gente. Fui na frente. Aí ele falando pra todo mundo lá, ele olhou bem no fundo do meu olho assim, lá de cima do púlpito, e falou assim: só receba. E estendeu a mão. Eu juro pra você, eu desabei.
Caramba. Eu tava consciente. Eu não tava inconsciente, eu não tava desmaiado. Eu tava ciente do que tava acontecendo, mas meu corpo parou de responder. Eu desabei. Pum, desabei. Tinha alguém atrás de mim me pegou, pra não cair no chão. Eu desabei e fiquei lá sem reação durante um tempo. Depois eu levantei e eu comecei a chorar. Eu falei, cara, existe um Deus. Então, aí, eis a minha pergunta. Em que momento que você teve certeza que existe um Deus? Eu sei que esse trabalho foi muito impactante pra você, mas eu acho que esse encontro pra você foi antes, né? Como é que foi pra você esse encontro? Eu nasci e fui criada na igreja, né? Mas assim, quando você é criado na igreja, você tá tão acostumado com aquilo que você... minha história é parecida com a sua. Eu comecei a questionar muita coisa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente não tem outra realidade pra gente poder comparar, pra gente poder saber. E então eu fui também, me afastei um pouco pra poder olhar de fora, pra poder entender. E nunca deixei de acreditar em Deus, sempre estive assim, muito certo dentro de mim, que Deus estava comigo todos os momentos. Nunca deixei de orar, nunca deixei de ter meu momento de comunhão com Deus. Mas eu também tinha essa coisa de, tipo, será? Será que é isso mesmo? Será que na igreja eu vou encontrar tudo isso e tal? Enfim, tive meus caminhos aí de buscas e descobertas. Mas esse trabalho, realmente, os 10 mandamentos, foi transformador na minha fé. Eu sinto que me reaproximou da minha fé, assim, me transformou a minha fé. Porque a minha fé estava muito acostumada, estava uma coisa mais acomodada. Eu sei que Deus está comigo, tá tudo bem, sabe? E nesse trabalho, realmente, tem a cena específica da Abigail, onde ela pede para Deus, é uma cena onde ela e o marido, Zelofehad, oram para Deus e falam, entregam na mão de Deus. Ali eu entendi. Ali eu entendi que Deus quer, Ele sabe, né, o que está no nosso coração. Mas Ele quer que a gente fale. E quando a gente fala, a gente pede e entrega na mão dEle, é isso que Ele espera da gente, né? Porque senão a gente começa a duvidar, a gente começa a ficar pedindo todo dia e entra num lugar de comodismo. De, eu quero. Não, peraí. Eu quero, Deus. Eu quero muito. Se for da tua vontade, eu entrego nas tuas mãos. E aí Deus faz a parte dele. E é isso que Ele espera da gente. Isso, pra mim, foi algo transformador. A partir dali, eu entendi que o meu relacionamento com Deus precisava ter e precisava ir para outro lugar, sabe? Eu precisava realmente acreditar com todas as minhas forças que era Deus que estava sob o controle. Eu tenho um amigo, o Luiz, ele já gravou comigo aqui já, há bastante tempo atrás. Eu acho que é o segundo vídeo do Instagram. E eu tenho uma prática com o Luiz, que a gente brinca, a gente faz uns debates, né? Hoje em dia a gente nem faz mais porque não tá tendo tempo. Mas ele defendia um ponto e eu defendia outro. Só pelo prazer de debater para ver se os argumentos se desgastavam. Ele defendia uma visão mais ateia, independente de acreditar ou não. E então ele defendia a visão mais criacionista, onde as coisas... evolucionistas. Onde as coisas evoluíram, como diz a história. E eu defendia a visão criacionista. Ele evolucionista e eu criacionista. Onde a ciência se baseava que existe um Deus criador. Né? Existe uma ciência criacionista. E a gente fazia debates homéricos, né? Horas e horas debatendo. E eu falei pra ele uma coisa assim, eu não vou provar a existência de Deus pra você. Eu só vou provar que não existe coerência na existência se não existe um Deus criador. E eu uso um exemplo que a evolução, obviamente tem pessoas que podem me refutar baseada na ciência e vão tentar refutar e outras vão tentar defender esse ponto de vista. A ideia não é levantar nenhuma bandeira. Mas isso eu tenho uma crença comigo, que é o seguinte. Você acreditar que as coisas são aleatórias e simplesmente aconteceram como dizem que aconteceram, sem nenhuma criação. Existem diversas incoerências nessa evolução, eu não vou entrar nesse ponto, mas seria basicamente como você pegar um carro totalmente desmontado, com todas as peças desmontadas, com todos os cabos desmontados, colocar em uma caixa gigantesca, chacoalhar durante bilhões de anos e esperar que o carro saísse montado. É verdade. A evolução seria basicamente isso, seria como você tentar encaixar todas as peças aleatoriamente por um motivo, bilhões e bilhões de anos, em vez do negócio se destruir, não sair montado o carro. Não faz sentido. Não faz sentido. Existem coisas, eu sou pai, você é mãe, quando você vê um ser sendo
Gerado. Isso é muito incrível, né? Muito mágico. Não é só composto orgânico. Não, isso é realmente o poder de Deus, assim. Quando eu tava grávida, isso me tocou muito. De tipo, gente, eu sou capaz de gerar um outro ser dentro de mim. Se não é Deus, é o quê? Como é que pode um ser crescer aqui dentro? Até os animais, né? E a conexão que gera depois disso? É algo muito surreal. O neném, a conexão que eu tenho com meu filho, né? E tive durante os primeiros meses e anos, e é algo muito surreal. Tipo assim, se não é Deus, o que explica? Não tem algo racional que explique isso. É muito doido. É isso. A fé é individual, particular de cada um, mas independente da fé que qualquer um tenha, acredite. Acredite, né? E a gente não tá aqui aleatório, a gente não tá aqui a passeio, faz sentido gente, estar. não tá aqui a passeio. Tem um seriado chamado Young Sheldon, que é do... Eu comecei a ver, mas não continuei. eu também parei. Vem do Big Bang, né? Big Bang Theory. E ele tem uma parte que ele fala assim, se o universo tivesse 1% de diferença, não existiria vida na Terra. Caramba. Ele fala assim, se a gravidade fosse 1% mais forte ou 1% mais fraca, não seria possível vida na Terra. Então, o personagem fala, apesar de eu não acreditar que exista um Deus, é totalmente incoerente acreditar que isso aqui foi aleatório. Depois eu vou ver se eu acho esse corte aí, é muito legal. É algo tão assim, né, visto de fora, tipo, gente... A gente acha que a gente é tudo na face da Terra, mas, gente, olha aí, olha de fora. A gente é uma coisinha. Cara, também tem uma outra do Cortella, que eu acho fantástico, né? Ele tem um corte, ele fala assim, que alguém chegou pra ele e falou assim, você sabe com quem você tá falando? Aí ele faz todo um texto que fala, você é uma entre 8 bilhões de pessoas em um planeta de não sei quanto, em um universo de não sei quanto, Caramba, quando a gente começa a olhar para esse lado, a gente fala, calma aí. Quem sou eu pra achar que eu sei tudo, né? Pois é. Olha, assim, foi tão rico esse papo que... Vai dividir em 3 episódios, né? Não dá vontade de parar, assim, foi tão rico, tão bom. Foi muito bom mesmo. Que não dá vontade de parar, mas assim, depois, quando você estiver de novo em São Paulo, vamos fazer a parte 2, a parte 3. Vamos, com certeza. De repente você veja a sua irmã também. Sim. Nossa. Olha, galera, eu fiz esse bate-papo aqui com essa fera que teve uma bondade absurda de dar seu tempo, de estar aqui. Ela, assim, ela se deslocou de longe para vir para cá e fazer esse bate-papo, compartilhar toda essa experiência, essa história. E, assim, só pela bondade de falar, não, olha, vamos compartilhar histórias para inspirar outras pessoas. Com certeza, é importante. A gente tá no nosso começo aqui do estúdio e uma atriz tão renomada, com uma carreira tão sólida, com tantas realizações, se dispôs a vir pra cá. Eu só tenho a agradeço demais. Muito obrigado por você ter eu dado que seu agradeço. Pra mim é um prazer. É um prazer estar aqui hoje, é um prazer falar sobre a minha carreira. E realmente, assim, quando eu começo a falar, é bom pra mim também enxergar tudo que eu passei. E dar mais valor ainda, sabe? Pra tudo que eu tô vivendo. Então, pra mim é um prazer falar sobre a minha história. Muito obrigada pelo convite. Imagina. O Instagram dela, a Gabi, que vai editar e é nossa diretora, faz tudo aqui. Ela vai deixar na descrição, mas é @Bianca Fernandes, Bianca com K, Bianca Fernandes. Conheçam, para quem não conhece, que eu acho difícil, né? Depois de tantos trabalhos, ela tem vários outros trabalhos que ela coloca lá no Instagram dela, acompanha, porque é uma fera e é uma pessoa maravilhosa. Assim, tive o prazer de conhecer um pouquinho dela, fora os trabalhos que eu já acompanhava. E, gente, é uma artista completa. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Bianca.